Está no ar mais um programa Giro do Estilo, com a apresentação de Gisele Ribeiro. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Giro do Estilo. Hoje a gente conversa sobre odontologia estética e reabilitação oral. Por isso nós convidamos aqui a doutora Andressa Faria e eu estou vestida por Sou Consciente, a beleza Socila, da Rua Lagoa 730, e as sandálias que eu vou deixar depois para vocês no Instagram da Vilhena. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria muito, Gisele, de te agradecer, né, pelo convite, por essa entrevista. Eu tenho certeza que ela vai ser muito proveitosa. Com certeza. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua história, a história da clínica, um pouquinho também da trajetória profissional. Claro. Gisele, a minha história na odontologia, ela começou alguns anos atrás. Na verdade, ela começou a partir de uma ruptura muito grande que eu tive aí na minha vida. E, na verdade, antes de me tornar, né, dentista, eu fiz um outro curso, então eu fiz engenharia civil. E a partir de um momento eu tive uma ruptura na minha vida e eu percebi que a vida ela é muito curta para a gente realmente não fazer aquilo que a gente vai se entregar 100%, aquilo que a gente vibra ao fazer. Resolvi então cursar odontologia e quando eu comecei a cursar odontologia eu sempre soube que o meu propósito era cuidar de pessoas, servir. Então desde o início a odontologia ela vibra muito dentro de mim e desde o início eu quis trabalhar com a parte de cirurgias. Então, desde o início eu corri atrás e me movimentei para estar dentro de algum hospital, que foi onde a minha história ali começou de fato. Então, desde o início ali da graduação, eu comecei no Hospital Municipal de Lomberes, aqui em Belo Horizonte, onde, né, a gente até conversamos um pouco. Sim. Esse hospital me trouxe uma bagagem muito grande de conhecimentos, né, não só cirúrgicos, mas de humanidade, porque ali a gente lida diretamente com um público que está em vulnerabilidade social, em situações muito extremas, e eu fui percorrendo o meu caminho por aí. Então eu me formei, toda a minha base foi aí nessa parte de cirurgia, e contando ainda um pouquinho da minha história dentro da odontologia, assim que eu me formei eu resolvi fazer uma experiência, né? Eu acredito muito também no trabalho humanitário. Então eu fiz um tempo, né, fiz um trabalho dentro de um hospital de campanha num campo de refugiados pela ONU, olha só, pela Acnur, e eu fiquei lá quase um ano nesse processo também. E depois eu estou aqui até então em Belo Horizonte atendendo aqui no consultório. Bacana, inclusive a gente já vai deixar aqui o endereço para vocês. Sim. Né? Inclusive aqui, ó, Augusto de Lima 479 Lourdes, Isso, né? Lourdes. Estamos aqui, todos são muito bem-vindos, né? E eu gostaria, sim, de deixar o endereço. Claro, e tem um ano, né, que você está aqui nesse novo endereço. Tem um ano que eu tô aqui nesse consultório, né, em que eu abri o meu próprio consultório. Até então eu trabalhava sempre em parceria com outros profissionais, então sempre estava ali auxiliando outros profissionais nas clínicas e eu resolvi trilhar aí meu próprio caminho tem mais ou menos um ano. Muito bom, muito profissional, muito aconchegante aqui e a gente convida a todos também a vir aqui conhecer. Vamos falar um pouquinho dos procedimentos que a gente encontra aqui? Vamos. Aqui no consultório, eu costumo falar com os pacientes que quando o paciente chega, né, eu consigo ter esse olhar multidisciplinar, ou seja, eu atuo em algumas áreas dentro da odontologia, que eu chamo de reabilitação oral e odontologia estética. Então, o que seria a reabilitação oral? A reabilitação oral, ela inclui algumas especialidades, que está a cirurgia, então eu atendo toda essa demanda cirúrgica, seja sisos inclusos, implantes, enxertos, a periodontia, que é a parte que cuida da gengiva rosa, então pacientes que possuem retração, todos aqueles que têm o sorriso gengival, onde a gengiva aparece muito, e por fim também, super importante, a parte estética e reabilitadora. Então, quando o paciente quebra um dente, eu reconstruo esse dente, ou o paciente fez o implante, a gente precisa fazer a prótese sobre esse implante, eu faço. Então, eu consigo ter esse olhar multidisciplinar de ver todas as suas necessidades e eu consigo atendê-las aqui no consultório. Muito bom. E o que mudou hoje no Sorriso Bonito, né? A gente vê nos últimos anos.
Gisele, eu acredito que nos últimos anos a gente veio, na verdade, de uma ascensão muito dessa questão estética, né? Principalmente no Brasil. Eu acho que a gente somos um país extremamente vaidosos, né? Claro. E a gente vem de uma ascensão da estética com as lentes, com os laminados cerâmicos, quando a gente fala de estética. Inclusive, o que a maioria das pessoas tem hoje na mente é aquela estética, né? Muito agressiva no sentido de serem sorrisos muito brancos, sorrisos muito iguais. E na verdade, essa ascensão, ela tem caído um pouco agora. A gente cada vez vem buscando trazer mais sorrisos naturais, que é um dos pilares, inclusive, do meu trabalho. Trazer um sorriso sempre com naturalidade, para que o seu sorriso não chame mais atenção do que você. Com certeza. E seria o quê? Lente para ter os dentes mais brancos, assim? Isso. Como Aí seria? eu acredito que cada tratamento ele é individualizado, cada paciente vai ter uma demanda. Então, para a gente ter um sorriso, né, às vezes mais bonito, mais clarinho, a gente pode abrir mão do tratamento que é o clareamento, por exemplo, caseiro, que é um tratamento menos invasivo e que já vai te trazer um resultado muito satisfatório. Ou a gente pode entrar também com os laminados cerâmicos, que seriam as lentes de contato. As lentes de contato, o que elas são? É como se fosse uma lente de olho, por isso que tem essa analogia do nome. É uma lente bem fininha, como a lente de olho, a gente já tem lente de milímetros, 0,5, 0,3, em que a gente coloca ela sobre o dente. Então a gente dá essa nova característica para o paciente, né? A gente passa a transformar o sorriso dele através das lentes. Certo. E quais são as tendências que a gente encontra aqui hoje no consultório? Aqui no consultório, eu pauto sempre pela qualidade e pela naturalidade. Então, a gente consegue fazer esses trabalhos reabilitadores. Se o paciente tem essa indicação ou você tem essa queixa de querer melhorar o seu sorriso, deixar ele mais claro ou ampliar a linha de sorriso, ter um sorriso mais imponente, a gente consegue fazer os laminados, desde que eles sejam feitos de formas bem feitas. Muito bom. O que é exatamente a reabilitação oral, né? E quando que ela é indicada? A reabilitação oral é um termo que a gente usa para englobar todas as especialidades. Então, eu consigo englobar dentro da reabilitação oral pacientes que são desdentados totais e que não possuem nenhum dente na boca mais, geralmente pacientes mais idosos, em que a gente faz implantes e faz a prótese fixa, né, devolve o sorriso desse paciente, até quando o paciente às vezes tem uma única demanda estética. Então, às vezes você caiu, quebrou um único dente e você precisa reconstruir esse dente. Isso também entra na reabilitação oral. Sim. Então, a reabilitação oral ela é um termo que vai envolver todas essas áreas que se misturam. Claro. Você pode explicar um pouquinho para a gente sobre a faceta, prótese e implantes? Claro. O que vai diferenciar um procedimento do outro? A faceta e as lentes de contato, elas são essas capas, né, que a gente acaba colocando no dente para trazer uma nova estética, um novo formato. E qual que é a diferença da faceta da lente para prótese, que a gente fala, ou que as pessoas conhecem por peça? É a espessura do material. Essas lentes, essas facetas, elas são feitas em porcelana. Então, quando a gente tem um material muito fininho, como uma lente de olho, ela é denominada como lente faceta. Então, a gente tem um desgaste muito pequeno ali no nosso dente para colocar ela. Sim. E quando a gente está falando de prótese, uma peça, é quando a gente já tem um dente mais desgastado, uma estrutura do dente mais desgastada e a gente precisa de fazer quase o dente completo. Nossa. Então, é uma diferença bem significativa. Ah, sim. Entendi. Agora falando um pouquinho de tecnologia, né? Hoje, por exemplo, o que garante mais conforto, precisão e previsibilidade? Hoje, aqui no consultório, eu acho que no mundo todo a tecnologia veio para agregar, né? Então a gente consegue, com a tecnologia, hoje em dia a gente tem os scanners, a gente consegue enviar, né, todo o nosso trabalho digitalmente para o laboratório parceiro. Ele vem para trazer mais precisão nos trabalhos e mais previsibilidade. Então, desde o momento que você chega aqui no consultório, quando você tem o desejo de transformar o seu sorriso, eu já consigo, por conta da tecnologia, por conta de softwares, te mostrar exatamente como que vai ficar o seu sorriso lá no final. Então, você não vai ter dúvida se você vai querer fazer ou não o tratamento, porque você já vai ter se visto lá no final
facial com o sorriso novo. Então ela vem para ajudar exatamente nesses pilares. Certo, e a gente tem visto hoje muitas mulheres procurando harmonização facial, Sim. sorriso natural, como que seria isso? A harmonização facial, ela é uma das áreas da odontologia que vem para agregar, né, e ajudar a gente a ter melhorias na face como um todo. E eu acho que elas têm que ser trabalhadas em conjunto. Um exemplo é, por exemplo, pacientes que têm sorriso gengival. Às vezes a gente realiza uma cirurgia nessa paciente que tem um sorriso gengival. Sorriso gengival é quando a gente tem essa gengiva muito aparente. Sim. E a gente faz essa cirurgia, né, removendo o excesso de gengiva, mas ainda assim não é o suficiente. Então a gente entra aí com a outra área da odontologia, por exemplo, a harmonização, em que a gente faz a aplicação aí do botox e outros procedimentos. Muito. Como a odontologia estética, ela pode ajudar mulheres em fases distintas da vida, como pós-maternidade, menopausa, perda dentária, bruxismo. Gisele, eu acredito muito que o nosso sorriso, ele traz os nossos sentimentos mesmo, sabe? Então, eu acho que cada sorriso, ele conta de fato uma história. Então, eu recebo muitas pacientes que às vezes estão passando por momentos difíceis na vida e elas já têm também essa deficiência, essa questão com o próprio sorriso. Então, quando a gente reabilita essa paciente, ela passa a ter uma autoestima melhor, ela passa a se sentir mais empoderada. Então, eu acredito que sim, o sorriso, ele traz de volta a vida. Né? Claro. Então, por isso que eu falo sempre que para além de dentes, a gente está cuidando também de pessoas, porque o sorriso ele é só uma expressão, né, daquele momento que você está vivendo. Então, eu acho que é assim. Bacana. E para a gente poder finalizar, que é uma pena que dá vontade de ficar aqui o tempo todo com você, o que avaliar antes, né, de colocar facetas, fazer clareamento ou harmonizar o sorriso? É importante a gente entender, né, e o paciente também entender que todos esses procedimentos, eles são feitos de forma individualizada. Então, a gente sempre tem que colocar na balança exatamente aquilo que você precisa, que você tem necessidade de que seja realizado e o seu desejo também da estética. Sim. Então, a gente tem que chegar num bom senso para que não seja um procedimento que seja invasivo demais e que lá na frente possa te trazer prejuízos, né? Mas a gente também tem que ceder e perceber o tanto que a estética às vezes é importante para o paciente. Então, antes da gente realizar o procedimento em si, o exame clínico muito bem feito, exames complementares como radiografia, tomografia, todos esses exames vão me auxiliar no diagnóstico para a gente conseguir aí fazer o procedimento da melhor forma possível. Muito bom! Adorei lhe entrevistar. Tem algo assim que não foi perguntado que você gostaria de ressaltar pra gente? Eu acredito que, na verdade, não uma pergunta, mas eu gostaria de deixar aqui, né, para vocês, né, para todo mundo que está assistindo, que o nosso sorriso, ele realmente é muito... Ele traz da alma exatamente aquilo que a gente sente, que a gente vive. Nos nossos momentos mais felizes, é ele que vai mostrar o que você sente. Então, eu gosto sempre de enfatizar que, para além do sorriso, eu cuido de pessoas. Então, dessa escuta, o tanto que é importante a gente olhar para o outro, né? Com certeza. E eu acho que ficar sempre atento, né? Sempre em vigília para cuidar de si mesmo. Eu acredito que é isso, na verdade. Não uma pergunta, mas um comentário de uma forma geral, né? Exatamente. Muito boa essa mensagem. Exatamente, a gente tem que cuidar, né, do nosso sorriso, da nossa saúde, né, doutora? Sim, com certeza. E a gente vai deixar aqui o Instagram dela para vocês. E mais uma vez o endereço, convidamos a todos a virem aqui conhecer, marcar uma avaliação, uma limpeza, porque pela limpeza ela vai conseguir identificar o melhor tratamento aí para vocês. Não é isso, doutora? Exatamente. Limpeza é só o ponto de partida. Isso. Então, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer imenso estar aqui com você, viu? Prazer todo meu, fico muito feliz de novo pelo convite. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a todos pela audiência e até o próximo programa Giro do Estilo.